Uma boa noite a todos. Que bom que você está aqui nesse domingo chuvoso. Que bom que a chuva não impediu você de vir até esse lugar, né? Na verdade, a chuva também é um motivo de estarmos aqui para agradecer a Deus pelo cuidado dele, né? Todas as coisas. Inclusive nesses detalhes que são importantes aqui para nós. Ontem, a Bárbara e a Sônia falaram sobre consagração e comunhão. E esse tema ele é importante, sim ou não? Sim ou não? Importante, né? Consagração e comunhão são coisas indispensáveis na nossa caminhada com Jesus. E eu queria refletir com vocês hoje um pouquinho também sobre isso. Mas antes, colocando na sua mente aí uma afirmação. E eu quero que você pense nela aí, enquanto nós estivermos falando. E a afirmação é: só porque você lê a Bíblia e ora, não significa que terá um relacionamento com Deus. Mas se não fizer, não terá. Conseguiu entender? Só porque você lê a Bíblia e ora, não significa que terá um relacionamento com Deus. Mas se você não fizer, você não vai ter. Talvez alguns podem ouvir esta afirmação e pensar: poxa, mas como assim? Se eu leio a Bíblia e oro, ainda assim eu posso não ter um relacionamento com Deus. Vou te mostrar isso na Bíblia agora. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho segundo João, capítulo 5. E nós vamos agora para um texto muito conhecido. Palavras da boca de Jesus. Onde o que ele diz nos mostra que mesmo que você leia a Bíblia e ore, você ainda assim pode não ter um relacionamento com Deus. João capítulo 5, o verso é o 39. Vamos ler o 39 e o 40 também. Eu estou lendo aqui na versão transformadora, tá bom? Mas acompanhe na sua Bíblia aí. Diz assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe darão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, Jesus dizendo, e no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Olha só. Jesus estava falando aqui com os doutores da lei, os conhecedores das Escrituras. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Quando nós olhamos para o passado, para algumas pessoas, algumas figuras da Bíblia, muitas vezes olhamos para algumas delas com desdém. Por exemplo, talvez fariseus, saduceus, né? Mas eles foram pessoas extremamente importantes. Sabe, nesse período onde parece haver um vácuo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um período de mais ou menos 400 anos, fariseus, saduceus e outros grupos mais ali, foram responsáveis por manter os costumes, as tradições, as Escrituras também, para que o povo continuasse tendo a sua identidade. Então, por mais que às vezes nós olhamos para eles e o procedimento deles vai contrário a muitas coisas que Jesus veio clarear, mostrar, eles foram figuras importantes no contexto histórico. Mas Jesus aqui, questionando, lidando com eles, lidando com essas pessoas, fala assim: olha, vocês estão estudando a Bíblia minuciosamente. Em algumas versões, a palavra é examinam.
eles não leem a Bíblia simplesmente. Eles examinavam as Escrituras. E a fala de Jesus é: vocês examinam as Escrituras porque vocês acreditam que nela vocês vão encontrar vida eterna. E as Escrituras falam de mim, mas de mim vocês não querem saber. Aí eu volto na afirmação. Só porque você lê a Bíblia e ora, não significa que terá um relacionamento com Deus. Essa era a realidade dos fariseus. Liam a Bíblia, sabiam porções da Bíblia de cabeça, decorado. Mas quando Jesus veio e a Bíblia apontava para ele, eles não o reconheceram. Estavam distantes de um relacionamento real com Jesus. Bom, dito essas coisas, eu gostaria agora de refletir com vocês em 3 aspectos importantes da nossa caminhada com Jesus. O primeiro é: a que distância você está de Jesus? Talvez você esteja muito perto, ou talvez você esteja muito longe, eu não sei. Mas a pergunta é essa: a que distância você está de Jesus? A segunda é: quem é Ele na sua vida? Quem é Ele na sua vida? E a terceira: como saber se estou no caminho certo? Essas 3 perguntas serão alvo da nossa reflexão aqui hoje. E para que isso aconteça, eu gostaria de ir a outro texto com vocês, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Então abra sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 35. Nós vamos focar aí na segunda parte do texto, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 35. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí. Senhor, é uma alegria podermos aprender da Tua palavra. Nós somos eternos aprendizes da Tua palavra. E que a Tua palavra não seja apenas para nos informar nessa noite, mas que ela venha transformar o nosso coração, Senhor. Nós somos sedentos de Ti. Por mais que às vezes os nossos olhos estejam fechados, por mais que às vezes pareça que o nosso braço é forte e que as nossas conquistas são muitas, a realidade é que sem o Senhor nós não somos nada. Então nos ajude a entender a que distância estamos do Senhor, quem o Senhor é na nossa vida e se estamos no caminho certo. E que a cada dia a nossa vida seja consagrada a Ti e que a nossa comunhão possa ser renovada, possa ser constante. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui nesse lugar, cada filho Teu sentado nesses bancos aqui nessa igreja. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor conhece a nossa condição espiritual. Por isso pedimos ao Senhor que nos dê força e que possamos sair desse lugar renovados pela Tua palavra, através do encontro com o Senhor e o agir do Teu Santo Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. A segunda parte do texto, finalzinho do texto, diz assim, ó: para que vocês, 1 Coríntios 7,35, para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Esse é o texto principal hoje da nossa reflexão. Paulo estava escrevendo essa carta aos Coríntios e ele falava ali para um público específico, viúvas, solteiros, mas eu gostaria de pegar esse texto, né, fazer uma aplicação aqui com vocês, porque essa fala de Paulo, ela cabe em vários contextos. E aqui ele fala que nós devemos servir ao Senhor, estar na presença do Senhor, consagrar a nossa vida ao Senhor sem distração alguma. Consagrar a nossa vida sem distração alguma. E para que isso aconteça, nós precisamos entender a primeira pergunta
A que distância nós estamos de Jesus? E eu gosto muito de histórias, por isso eu queria compartilhar uma história com vocês. Essa história de um menino que morava numa cidade no cantão aqui do nosso país, e ele estava jogando bola na rua, uma cidadezinha pequena do interior, sem muito movimento, e ele estava jogando bola na rua, sozinho, brincando de bola. E aí, de repente, passa um carro por ele, e o menino só tinha ele na rua. Então aqueles homens que estavam no carro voltaram, pararam o carro perto do menino, desceram, engravatados, bem arrumados, e eles perguntaram para o menino assim: menino, a que distância fica a próxima cidade? E o menino responde: Senhor, eu não sei. Então, menino, a que distância fica o próximo posto de gasolina? E o menino, com os ombros encolhidos, um pouco amedrontado, fala: Senhor, eu não sei. E aí eles fazem uma terceira pergunta: então, menino, como é que é o nome desse lugar aqui que você mora? Aí ele, encolhido, ele fala: Senhor, não sei. E aí eles viram para ele e falam: menino, você não sabe de nada, você não sabe a que distância fica a próxima cidade, você não sabe a que distância fica o próximo posto de gasolina, você não sabe nem o nome do lugar onde você mora, você não sabe nada. E aí o menino, com medo, cria coragem, e ele diz assim: olha, eu posso até não saber nada, mas não sou eu que estou perdido. Às vezes nós agimos assim, como se não estivéssemos perdidos. Ou talvez você reconheça a sua necessidade, você reconheça a sua situação, e você se percebe alguém longe de Jesus. Não sabe onde está, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E eu gostaria que você refletisse agora na sua condição hoje. A que distância você está de Jesus? Pertinho? Mais ou menos? Longe? A que distância você está de Jesus? Quando nós entendemos o lugar que nós estamos, aí sim nós podemos agora traçar um caminho para chegar ao alvo, né? Mas para isso você precisa entender primeiro aonde você está. Nós estamos chegando aí próximo ao fim do ano, e o meu plano agora é viajar com a minha esposa. E aí a gente começa a planejar. Olha, a gente vai para tal lugar, tem a sua família para visitar, tem os meus pais para visitar, mas aí tem uma viagem que a gente queria fazer, e aí a gente começa a tentar traçar uma rota, aonde a gente vai primeiro, ponto A, ponto B, ponto C, e agora? O que a gente faz? Mas a gente não consegue traçar uma rota de viagem sem primeiro saber de onde nós vamos sair, onde nós estamos. É importante que você saiba e reconheça a sua condição, aonde você está. E quando eu digo aonde você está, eu estou querendo dizer na sua situação com Jesus, da sua localização espiritual na sua caminhada cristã. E aí eu queria avançar com você agora. Primeira coisa que eu gostaria que você refletisse é sobre aonde você está. Se você está perto, se você está longe de Jesus. E depois de refletir aonde você está, eu quero que você pense agora quem é Jesus na sua vida. Talvez a sua conclusão de onde você está tenha sido: eu e Jesus estamos próximos, somos íntimos, ou talvez eu esteja me sentindo um pouco distante de Jesus. São muitas coisas, muitas tarefas, muito trabalho, a minha empresa me suga, o meu trabalho me suga, a minha família toma o meu tempo também, eu preciso investir tempo na família, e aí eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo estudar a lição, e essas coisas vão ficando para depois. Talvez você perceba que você está distante de Jesus. E depois que você percebeu isso, estando perto ou longe,
Agora você vai entender quem é Jesus na sua vida, que é a nossa segunda questão aqui. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma outra história. Essa é a história de um homem que tinha 4 esposas. Você vai entender no final aí. Um homem que tinha 4 esposas. E cada esposa ele tratava de um jeito diferente. A primeira esposa ganhava dele roupas caras, sapatos, joias. Era assim que ele tratava essa primeira esposa. Já a segunda esposa era a mais bonita na percepção dele. E ele queria que todas as pessoas pudessem contemplar a beleza da sua esposa. Já a terceira era a sua alma gêmea. Com a terceira esposa, ele abria o coração, compartilhava os seus medos, seus sonhos, seus planos, suas perspectivas. Essa era a terceira esposa. A quarta esposa era de quem ele menos gostava. Nunca tinha tempo. Quando tinha um tempo para ela era pouco, era corrido. E aí, certa vez, esse homem precisou ir até o hospital, ele não se sentia muito bem. E os médicos disseram para ele, olha, você tem pouco tempo de vida, então organize as suas coisas, porque sua vida está no final. E ele muito triste, abatido, ele chama as suas esposas e ele começa então a falar com elas. E ele disse a ela o seguinte, olha, a primeira veio, ele disse, olha, eu estou muito doente, a minha vida está no final, mas eu queria ouvir uma coisa de você. Você morreria comigo? E aí a primeira esposa disse assim, olha, eu amo você, mas eu não posso morrer. A primeira esposa, a quem recebia joias, né, roupas. E aí vem a segunda esposa para poder vê-lo, e ele faz a mesma pergunta, você morreria comigo? E a resposta foi, olha, eu amo você, mas eu não posso morrer agora, eu sou muito jovem. Isso foi o que ele ouviu. E aí então vem a terceira, que era a que ele mais amava, que ele compartilhava os seus sonhos, os seus planos. E ela disse para ele assim, olha, eu amo muito você, mas eu não posso morrer agora. Eu vou sentir sua falta, vou me entristecer por um tempo, vou sofrer o luto, mas eu não posso morrer. Terceira esposa. E ele, triste, por ouvir a mesma resposta das 3, ele chama a quarta esposa. E aí ele faz a mesma pergunta, você morreria comigo? E ela diz, olha, eu amo você mais do que tudo nesse mundo. Você me dá pouco tempo, você me deixa de lado, nem sempre dá a atenção que eu mereço, ou que eu deveria receber, mas eu morreria com você, na verdade, eu morreria por você. História estranha, né? Um homem com 4 esposas. Mas vamos lá. Ela tem um significado. A primeira esposa, que era quem recebia roupas, joias, sapatos, ela representa o nosso corpo, que gostamos de presentear, colocar roupas bonitas, andar sempre elegante, bem apresentável. Essa é a primeira esposa. Só que a realidade é que na hora da morte o corpo volta para o pó e tudo isso não serve mais de nada. A segunda esposa, que era quem ele gostava de exibir, são os bens. As coisas que às vezes exibimos para os outros, mas que na hora da morte não tem valor nenhum. Podem trazer a confusão para a família. A terceira esposa é a própria família. Aqueles com quem você convive, compartilha, sonha, e que vão sentir a sua falta, mas quando você morrer, eles podem fazer o quê? Nada. Não podem fazer nada. E a quarta esposa representa Jesus Cristo.
que às vezes é quem recebe menos, mas é aquele que oferece mais. É aquele que supera as suas expectativas. É aquele que faz por você mais do que você merece. É aquele que te dá mais do que você imagina. Porque o amor dele por você é incondicional. E a pergunta é: que espaço Jesus tem ocupado na sua vida? O que é mais importante para você? Seu corpo, seus bens, sua família ou Jesus Cristo? Eu estava vendo um podcast esses dias. Era uma conversa do pastor Dr. Rodrigo Silva e um ateu. Não sei quantos viram isso. Foi um recorte, na verdade. E eles estavam discutindo sobre a existência de Deus ou não. E aí o Rodrigo Silva, ele usa o seguinte argumento. Ele fala: olha, vamos fazer aqui agora uma comparação, uma equivalência aqui. Eu sou bem casado, você também é bem casado. Ele dizia com quem ele estava conversando ali. Eu tenho um bom emprego, você tem um bom emprego. Eu me acho um cara legal, você também é um cara legal. Eu tenho a minha contribuição científica, você tem a sua contribuição científica. Até aqui tudo bem. Vai chegar um momento que eu vou morrer e vai chegar um momento que você vai morrer. Até aí nós somos muito parecidos. Mas, depois desse ponto, onde a vida nessa terra termina, diante do que eu acredito, ele dizia ao homem, e você não crê, aí é que as coisas mudam. Porque você vai perder o céu, vida eterna, reencontro. E essa é a diferença de quem coloca Jesus como prioridade. Vai chegar um momento em que a vida nessa terra ela cessa. E aí? O que será dali para frente? Então eu queria que você pensasse agora que lugar Jesus ocupa na sua vida. Quem é Ele na sua vida? A primeira coisa é aonde você está, a que distância você está de Jesus. A segunda é quem é Ele na sua vida. E a última, para a gente fechar aqui, como saber se estou no caminho certo? A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que nós devemos consagrar a nossa vida ao Senhor sem nenhuma distração. O texto de Jeremias, capítulo 29, 11, que é um texto conhecido, fala que Deus ele tem planos para mim e para você. Planos de bem, não de mal. Planos de nos dar um futuro e esperança. E é por isso que eu queria que você imaginasse agora um contexto diferente aqui nessa igreja hoje. Imagine que antes do culto começar, antes de você sair da sua casa, você tenha recebido no seu WhatsApp a notícia de que Deus, presencialmente, fisicamente, estaria aqui no final do culto, na sala pastoral, atendendo aqueles que quisessem ter uma audiência com Ele. Será que você perderia o culto? Se você soubesse que Deus fisicamente, presencialmente estaria aqui no final, numa sala atendendo, e Ele poderia ouvir você? Talvez não. Agora eu quero que você imagine o seguinte: o culto terminou, Deus está à espera daqueles que querem uma audiência com Ele, e aí tem uma fila extensa ali naquele lugar. Alguém passa com várias folhas e canetas entregando para você. E aí você recebe uma folha, e aí você recebe também uma caneta. Diante desse quadro, nós teríamos talvez 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas seriam aqueles que começariam a escrever nessa folha tudo o que eles gostariam de falar e de pedir para Deus. Sonhos, planos, projetos, expectativas. Tudo eles começariam a escrever ali, anotar. O segundo grupo seriam aquelas pessoas
que ao invés de escrever qualquer coisa nessa folha, iriam guardar para anotar ali aquilo que Deus iria dizer a elas. Quem é você nesse grupo? E aí agora eu queria que você entendesse a diferença. Folhas cheias falam sobre os seus sonhos. Folhas vazias falam sobre a sua fé. Folhas cheias revelam quem você é. E uma folha vazia revela quem é Deus para você. Folha cheia mostra a sua expectativa sobre o que Deus pode fazer. E uma folha vazia, limpa, mostra a sua confiança no que Ele já fez por você até aqui. Uma folha cheia evidencia a sua busca por responsáveis, por culpados, talvez. Agora, folhas limpas evidenciam a sua busca por transformação. Folhas cheias contam dos seus desejos de ter uma solução, de ter o seu problema resolvido. Já uma folha vazia mostra a sua disposição em ser a solução para o problema. A verdade é que o Senhor está aqui essa noite. E você tem à sua disposição uma folha que nós reconhecemos ser a oração. E através da oração, você pode ir a Deus cheio de falas, cheio de expectativas, cheio de sonhos, cheio de pedidos, ou você pode ir a Deus disposto a ouvir o que Ele tem a dizer a você. Mas o que eu queria que você refletisse hoje, nessa noite, é que a presença de Deus nesse lugar também responde para mim e para você, se nós estamos no caminho certo. E como nós iniciamos, eu gostaria de concluir aqui também. Só porque você lê a Bíblia e ora, não significa que terá um relacionamento com Deus. Mas se não fizer, você não terá. Eu gostaria que você voltasse para a sua casa hoje, refletindo sobre onde você está, a sua condição espiritual. Nós estamos chegando no final do ano e talvez já para o ano de 2026 você tenha planos. E isso é muito bom. Só que às vezes os planos que nós não conseguimos concretizar em 2025, nós empurramos para 2026. E qual é o problema? O problema é que talvez esses planos já tenham sido arrastados aí de 2021, 22 e 23. E talvez na sua lista de planos de mudanças necessárias está a sua comunhão, o seu relacionamento, a sua consagração. Talvez na sua lista de mudanças necessárias, de planos para o próximo ano, está em colocar mais tempo na presença de Deus e menos tempo na tela do celular, mais tempo em oração e menos tempo na televisão. E o que nós precisamos de fato é buscar esse relacionamento com Jesus. Porque nada na nossa vida vai mudar se Jesus não estiver ali. Nada na nossa vida vai ser diferente se nós não tivermos um relacionamento real com Cristo. A Bíblia fala sobre distrações. E o apóstolo Paulo repetiu isso várias e várias vezes. E essa é a realidade do mundo que nós vivemos hoje. Sabe, o inimigo não está nem aí se você abre a Bíblia, se depois você sai vazio. O inimigo não está nem aí se você ora, se no final das contas a sua oração é só cheia de pedidos para satisfazer o seu ego. O que nós precisamos é ir a Deus com o coração aberto, com folhas limpas, para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é o plano de Deus para a nossa vida, ao invés de dizer para Deus qual é o plano que nós temos para que Ele realize em nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a entender a necessidade que temos de nos relacionarmos pessoalmente, individualmente, consagrando a nossa vida e tendo comunhão constante com Ele. A semana está começando. E talvez
algumas mudanças que você enxergou que precisam acontecer, você está colocando para 2026, sendo que você pode começar a mudar hoje. Só que o ser humano tem essa tendência a protelar, a procrastinar. Segunda-feira eu começo, semana que vem eu começo. Não, o ano já está acabando, deixa terminar 2025. Quando entrar 2026, vai ir. Que o Senhor transforme o nosso coração, para que nós possamos enxergar a necessidade que nós temos de transformar a nossa vida a cada dia. Senhor, obrigado, porque a Tua misericórdia se renova em nós, mais uma vez. Imperfeitos e falhos como somos, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e pedimos que o Senhor nos ajude a refletir a situação que estamos vivendo hoje. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, que a nossa vida está indo de vento em popa. Talvez porque o nosso trabalho está tudo certo. Em casa, talvez tudo indo aparentemente bem. Mas nos ajude a enxergar a necessidade que temos de dedicar tempo, de entender a nossa realidade espiritual, perceber que esse mundo está chegando ao fim, a Tua volta é iminente e nós precisamos estar preparados. Por isso, conduza a nossa vida, nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar. Talvez nós costumamos dizer que o Senhor é tudo para nós, que o Senhor é a nossa vida, a nossa salvação, que o Senhor é o nosso Criador, o nosso Redentor, mas nem sempre essas palavras expressam a realidade da maneira que vivemos. Então tenha misericórdia de nós. A gente sabe que o trabalho é importante, é de onde vem o sustento, e o trabalho é algo que o Senhor criou. A gente sabe que a família é importante, porque a família também é uma obra das Tuas mãos, mas o Senhor estava lá primeiro, e que o Senhor continue sendo o primeiro na nossa vida. Abençoe a nossa semana, que essa semana seja uma semana vivida na Tua presença. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os erros que cometemos contra Ti e contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, seja ele em palavras, em ações. Ajude-nos a cada dia a viver em harmonia uns com os outros, a amar o nosso próximo, a amar a nossa família e a construir aqui nessa terra os relacionamentos que iremos ter também no céu. Nós entregamos diante do Senhor tudo o que temos e somos. E de maneira especial, eu oro por essa família que se formou hoje também, o casamento que foi realizado. Que o Senhor possa tomar eles em Teus braços e que essa união possa ser inviolável. Que o Senhor esteja no centro desse relacionamento e que eles vivam um para o outro e ambos para o Senhor. Nós colocamos tudo que temos e somos em Tuas mãos. Transforma o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês e uma excelente semana para todos.